Estamos com o nosso canal aí bombando neste 2021, gravando videoaulas, mostrando o nosso trabalho, tanto para os professores como para os nossos alunos. Eu sou o professor da Escola Estadual Benício Prates, da cidade de Coração de Jesus, e professor da Escola Estadual Jesusinha Araújo Magalhães, no município de São João do Pacuí. Hoje nós vamos trabalhar os sinais de pontuação de uma forma divertida. Este material aqui está no nosso grupo de WhatsApp, um grupo criado aí para o concurso 2017 da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E peço que se inscrevam no nosso canal do YouTube para a gente poder chegar a mais lugares e ter aí grandes estímulos para que a gente possa gravar com mais motivação. Então, nós temos o poema Quem é Importante? Aí temos a leitura desse poema, que na verdade a gente chama de declamação. O poema tem que ser declamado, você tem que evidenciar, você tem que chamar, acordar o seu eu lírico para que os alunos vejam esse personagem, esse protagonismo da literatura, essa vida que a literatura dá às palavras aí, com a seleção e combinação para que haja aí um sentido poético, um sentido literário. Quem é importante? Certo dia, num caderno, numa página inteira, deu-se a grande reunião dos sinais de pontuação para decidir no instante qual o que é mais importante. Chegou correndo, afobadão, o ponto de exclamação, bufando muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro! Viva! Dá o fora, sempre a berrar. E logo todo sinuoso, a rebolar-se, entrou Pimpão, o encherido e muito curioso, dom ponto de interrogação. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Ele só vive perguntando. E vem as vírgulas dengosas, muito falantes, muito prosas, anunciam. Nós, meninas, somos as pausas pequeninas que, pelas frases espalhadas, são sempre solicitadas. Mas já chegam os dois pontos, ponto e vírgula, e pronto. Tem início a discussão. Sem, por cima, ter um ponto, vírgula é um sinal bem tonto. Ponto e vírgula declara, arrogante e fecha a cara. Então é um texto aí, conhecimento e transformação. Temos o site aí que vocês podem pesquisar. Lá deve haver mais materiais importantes como esse. E o texto continua. Essa não, tenha paciência. Intervém as reticências. Somos nós as importantes, tanto agora como dantes. Quando falta competência, botam logo reticências. Tio e acento circunflexo, numa discussão sem nexo. Cara a cara, bravos, quase, corta a briga ao declarar. Poucos sabem me empregar, me respeitem, pois bastante, já que sou tão importante. Mas, dois pontos, protestou. Importante eu que sou. Eu preparo toda a ação e a enumeração. É aqui que nós entramos. Nós, as aspas, e avisamos. Sem nossa contribuição, não existe citação. A cedilha e o travessão já se enfrentam, mas então, bem na hora, firme e pronto, se apresenta o senhor ponto. Importante
é meu sinal, basta, fim, ponto final. Então o texto é de Tatiana Belink, Versos Russos, aí, a editora Spione. E temos aí falando sobre a biografia da autora, importante também, tem a fotografia da Tatiane Belink. A biografia é um gênero textual muito importante, a gente trabalhar na sala de aula, a autobiografia, que foi uma atividade que eu trabalhei com os alunos, um texto aí que a gente tinha como suporte uma camisa para vestir a camisa da escola, vestir a camisa da educação. E tem também a explicação do poema, importância também aí da questão da oralidade na sala de aula, né? O professor perguntar aos alunos e eles responderem de forma oral, de maneira organizada aí, fazendo aí a participação dos alunos. Aí depois vem os sinais de pontuação, o símbolo e o nome por extenso, né? A interrogação indica pergunta, exclamação indica sentimento de susto, admiração e outras possibilidades da língua, a vírgula indica pausa, pausa pequena, separação de palavras, enumeração, o ponto indica o final de uma frase, dois pontos indica que alguém vai falar e o travessão indica que alguém está falando. Aí tem um exercício para o aluno fixar, para o aluno praticar no ponto final, no ponto de interrogação, no ponto de exclamação, vírgula e reticências. Tem aí uma cruzadinha para ele achar 4 sinais de pontuação. Depois aí tem um texto muito bom que é sobre o uso da vírgula. A vírgula como um fator de coerência, um fator de coesão, um fator aí importante aí de acrítico no sentido aí dos fatores de textualidade. E também aí tem um link do YouTube para você trabalhar aí mais um material complementar em relação à pontuação nesse plano de aula que nós estamos aqui trabalhando no nosso canal do YouTube. Depois nós temos um texto ali, a herança, não é? Um homem rico, estando muito mal de saúde, pediu que lhe trouxessem papel e tinta. E ele escreveu um texto aí, e esse texto também é bem interessante aí com relação ao uso da vírgula, e essa vírgula aí no sentido de coerência, no sentido de interpretação, no sentido de posicionamento dessa vírgula. E aí, quem é que vai ficar com essa herança? Aí vai depender da vírgula, da pontuação. E a pergunta aí, a moral dessa história: quem herdará a fortuna? Aí você vai marcar e voltar ao texto e fazer a redação de acordo com o uso da vírgula. Realmente um texto espetacular aqui para a gente exercitar a interpretação, a gramática contextualizada. E depois ele traz aí um exercício mostrando que como que fica a posição da vírgula em relação à herança para a irmã, para o sobrinho, para o padeiro e para os pobres, aí a assistência social. E depois nós temos aqui a redação. Redação aí, uma redação na tipologia textual narrativa, e daí com início, meio e fim, personagens, espaço e principalmente o uso da pontuação de uma maneira consolidada. E depois temos aí pontuar o texto, e o texto é o pulo do gato. Depois nós temos o exemplo aí do gato, do outro personagem do texto, a onça. Vocês vão ler o texto para interpretar. No horário de aula também a gente lê o texto para os alunos, é importante. E no ensino remoto a gente sugere aos pais que leiam o texto para os alunos, para que eles tenham aí esse apoio que precisam. Como a gente lê o texto na sala de aula, é sugerido que os pais leiam para os alunos. E a gente pode
fazer uma videoaula com esse texto, ou então trabalhar um podcast. O podcast é um recurso que está na BNCC e também no currículo Referência de Minas como um recurso didático. Depois nós temos aqui forme frases com sinais de pontuação para consolidar e fixar essa aula. Temos aí a importância. Depois aí você tem aí as frases e você vai copiar essas frases e pontuá-las. Depois tem uma atividade para você recortar e colar, um plano de aula muito bem elaborado. Quem mandou para a gente foi a professora Wanda, professora lá de Guaxupé, e inclusive ela tem aí um trabalho importante, né? Uma feira cultural lá em Guaxupé, a FLIG, que é realmente espetacular. Eu sou muito grato à Wanda na socialização de materiais no nosso grupo, na questão aí na própria luta, não é, dos professores em relação a melhores condições de trabalho. Ela realmente é uma professora muito emancipada e que oferece um grande trabalho à educação no nosso país. Temos a cruzadinha da pontuação, ele vai ler aí o material, que a gente pode mandar um material complementar, ele vai trabalhar aí essa cruzadinha, lê do 1 ao 8 e com a ajuda dos pais, com a nossa ajuda, vai realmente fazer essa atividade que é muito boa. E aí nós temos o CT, Conhecimento e Transformação, que foi esse canal que elaborou esse plano de aula. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, que a gente vai continuar aí motivado, sempre preparando materiais importantes para a gente poder trabalhar a divulgação do nosso trabalho. E é isso aí. Muito obrigado. E bom trabalho para todos nós.